Estas não são apenas as pessoas do exército revolucionário. Baelin olhou para os muitos magos vestidos de preto e sua expressão escureceu. Haha! Claro! Neste momento, Longbottom não tinha mais escrúpulos. As matriarcas dos Elfos Negros já se infiltraram nessa área. Não muito tempo depois, o sangue fluirá e os Elfos Negros governarão o mundo subterrâneo. O rosto de Longbottom estava levemente corado. Você é um louco, Baelin rugiu e investiu contra Longbottom. Absorção de vida! Longbottom gritou, e uma grande imagem fantasma de uma aranha apareceu atrás dele. Em comparação com os últimos tempos, a imagem ficou ainda maior e até deteve uma aura aterradora. Dos olhos da aranha, uma luz muito humana podia ser vista, como se agora tivesse uma inteligência própria e agora se tornasse viva. Aru! Baelin assobiou por um tempo, e um fantasma de ouro saiu de dentro de uma pequena fenda entre os espectadores e caiu no chão. Sua figura de repente aumentou de tamanho, e em um piscar de olhos, era de 2 andares de altura. Era uma gigantesca aranha subterrânea de inverno. As listras em seu corpo lhe davam uma sensação muito elegante, e a imagem fantasma nas costas de Longbottom continuava rosnando, como se sua honra estivesse sendo desafiada. Underground Winter Spider Imperor. Então você é realmente o pecador responsável pelo roubo da criatura sagrada. O brilho frio nos olhos de Longbottom se expandiu, e vários fluxos verdes acinzentados de ar subiram de seu corpo. Ah! Ah! 2 gritos curtos foram ouvidos. Estes pertenciam aos 2 magos oficiais que foram, infelizmente, atingidos pelas correntes de ar perdidas. No momento em que tiveram contato com o ar verde acinzentado, seus corpos murcharam e se transformaram em cadáveres secos que haviam morrido de uma maneira incomparavelmente lamentável. Você se atreve a roubar a força da vida que não pertence a você. Você será devorado por isso mais cedo ou mais tarde. A expressão de Baelin era sombria enquanto ele montava o Imperador da Aranha Subterrânea de Inverno, parecendo um cavaleiro galante. Como você entenderia o quão brilhante é a absorção de vida? Longbottom simplesmente respondeu friamente a Baelin. Enquanto isso, a imagem fantasma de aranha gigante avançava, as estranhas correntes de ar como buracos negros que sugavam avidamente a força vital dentro de Baelin. A expressão de Baelin tornou-se sombria quando ele deu um tapinha no Imperador Subterrâneo de Inverno de Aranha e colidiu com Longbottom. As partículas de energia formadas a partir do confronto entre 2 magos de nível 2 causaram estragos quando eles enviaram algumas pessoas com azar o suficiente para serem atingidas por partículas perdidas voando. Eles ficaram gravemente feridos. Dentro do vórtice verde acinzentado, um cavaleiro de uma gigantesca aranha dourada emanava luz vermelha. Ele parecia um antigo príncipe assassino de dragões enquanto avançava em direção ao coração do vórtice. A batalha continuou mudando de local e fez com que alguns estágios fossem completamente destruídos. Neste momento, os 9 juízes ficaram presos. A classificação de 2 magos já era a mais poderosa em toda esta área de competição. O resultado da partida de Baelin e Longbottom poderia até decidir a vida ou morte de todos os magos aqui. Assim, mesmo enquanto lutavam contra o exército revolucionário e os Elfos Negros, muitos magos tentaram poupar energia e assistir à batalha. O que mais atraiu o interesse deles foram as 9 esculturas de gelo na plataforma. Esses magos sabiam muito bem que uma pequena parte de suas chances de sobrevivência dependia de Baelin, enquanto a maior parte dependia de esses 2 magos poderem sair de suas restrições. Mesmo Longbottom seria reduzido após sob os ataques combinados de 9 magos. Tosse! Acorde, meus senhores! Neste momento, a luz brilhou em um canto e um magus de cabelos grisalhos apareceu. Ele resmungou feitiços mágicos, uma enorme bola de fogo batendo nas 9 esculturas e transformando o pódio feito de ouro e prata em um mar de fogo. Este magus se desesperou ao ver as chamas logo morrendo sob uma camada de geada branca. Névoa densa e gelada permaneceu e congelou todo o pódio em gelo e neve. Enquanto isso, nem mesmo um canto das 9 esculturas de gelo tinha derretido. Que desperdício de energia! Este é o ar gelado do abismo e é uma magia de nível 2 que pode ser sustentada por um longo tempo. Longbottom observou e começou a rir friamente.
Sem esperar por suas ordens, alguns poucos guardas especiais de elfos negros com túnicas negras avançaram e começaram a lutar com uma Magus em vestes cinzentas. Não muito tempo depois, um afiadogir perfurou seu peito. Depois de ver isso, os muitos magos que tinham planos de resgatá-lo ficaram em silêncio, afastando todos os pensamentos de resgatar os juízes. A maioria deles queria se afastar de seus oponentes e sair desse lugar com sucesso. Neste momento, as batalhas na área se tornaram mais brutais e intensas. Fora da área de competição, tudo ainda tinha que morrer. Tend. 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 Asterisco no horizonte distante, uma linha preta apareceu de repente. Ele gradualmente se fechou e as duas extremidades começaram a encolher, e parecia que a linha cercaria toda a área de competição. Quando as sombras negras se aproximaram, pôde-se ver que eram na verdade os cavaleiros da elite do underground Winter Spider. Havia um grande número de magos élficos negros, que incluíam múltiplas matriarcas e até mesmo Ania. Selem essa área e não deixem humanos escaparem, Ania ordenou, e então apontou para o casulo no meio, uma voz suave transmitida aos ouvidos de todos os cavaleiros. Lute por sua majestade! Lute por sua majestade! Os muitos cavaleiros das aranhas subterrâneas de inverno dos élficos escuros aplaudiram e então começaram seus ataques. Prepare-se para o feitiço das armadilhas conjuntas da Terra. Início. Neste momento, luzes amarelo-amareladas brilharam e inúmeras depressões apareceram diante dos cavaleiros do underground Winter Spider. Eles eram como longas trincheiras, com pontas de terra perfurando para cima e parando os cavaleiros em suas trilhas. Havia alguns cavaleiros que tinham se movido muito depressa e caído na trincheira, seus peitos, braços, coxas e até mesmo rostos perfurados como carne espetada no espeto. Aqueles que ainda não tinham morrido continuaram uivando de dor. 3 figuras apareceram no ar, fazendo com que Ania franzisse a testa ligeiramente. Os protetores do leste, oeste e sul já chegaram. E aquele velho guardião do reino? Eu estou bem aqui. Eu não precisaria que você se preocupasse comigo. A luz verde brilhou e o velho protetor apareceu diante de Ania. Embora ele parecesse fraco e não tivesse muita aura, Ania parecia como se um grande inimigo tivesse aparecido na frente dela. Eu não esperava que você, Ania, usasse a coroa dos elfos negros como um meio de entrar na Twiligit Zone sem deixar nem mesmo os cavaleiros élficos escuros saberem sobre isso. Ele sorriu levemente enquanto a cumprimentava. A coroa dos elfos negros era um sinal da autoridade do Império Élfico Negro. Também era um artefato mágico muito poderoso. Tinha uma função muito simples, que era esconder a aura energética de um grande grupo de pessoas e suas montarias. O ponto-chave era que poderia virar a batalha. No entanto, toda vez que é usado, ele só pode ser usado novamente após uma espera de 50 anos, e é por isso que esse artefato mágico herdado dos elfos mágicos não pode ser usado de maneira irreverente. Agora, a coroa élfica escura poderia finalmente exibir toda a sua força e proteger numerosos exércitos élficos negros na região central, quase eliminando todos os magos na área de competição. Exceto pelo protetor da região norte que morreu, todos os protetores do Senhor estão aqui. O que é isso? Você quer me parar? Um pequeno vórtice verde apareceu acima das mãos de Ania, brilhando com uma luz misteriosa. Atraiu a atenção de todos para olhar o vórtice, que tinha a intenção de sugar os espíritos humanos. Proteger a Twiligit Zone e a raça humana foi o nosso voto quando assumimos o papel de protetores. Esta é uma honra digna de trocar nossas vidas por... O rosto do guardião estava cheio de rugas e ele parecia prestes a morrer de velhice. No entanto, seus olhos ainda brilhavam com a luz. Ania sentiu que, embora a força vital do guardião fosse como uma chama que estava sendo expelida, ainda emanava luz e calor que até mesmo a deixavam preocupada. O exército de Magus aliado apareceu por trás desses poucos protetores confrontados pelos elfos negros. O plano foi realmente vazado. Quem foi? As sobrancelhas de Ania se franziram e depois se endireitaram. Seja o que for, nós finalmente restringimos seus 9 magos. Ainda existem muitos magos e acólitos de elite dentro da área de competição. Em outras palavras, temos uma vitória certa nessa guerra. Ataque!
Sem esperar que os magos adversários terminassem seus preparativos, Ania imediatamente ordenou que as matriarcas dos Elfos Negros atacassem. Com um flash de seu corpo, ela de alguma forma desapareceu do ar e, quando ela reapareceu, ela estava na frente do Guardião do Reino. Uma palmeira boa trouxe consigo uma força devoradora aterradora e foi pressionada contra o peito do velho. Luz flutuante. A luz nos olhos do velho protetor ficou mais brilhante e ele exclamou. Inúmeros pequenos raios de luz surgiram continuamente e formaram um escudo protetor na frente dele. No momento em que a mão de Ania fez contato com o escudo, um som baixo foi produzido e o chão de repente tremeu, o espaço começando a tremer. Velhote velho, por quanto tempo sua força de vida poderá sustentá-lo? A expressão de Ania permaneceu imutável enquanto continuava seus ataques. Um imenso vórtice se formou atrás dela, e qualquer mago que fosse sugado para dentro transformou-se em um cadáver seco em um instante. Ativando o padrão de combinação de combinação. As expressões dos protetores das outras 3 regiões mudaram muito, e como se tivessem decidido. Eles se dirigiram para os céus, lançando grandes quantidades de fios verdes que se conectavam com o Guardião do Reino. Raios tremendos da força da luz envolviam-no, e da próxima vez que ele ressurgiu, ele já havia se tornado um homem bonito e ensolarado de meia-idade. Se não fosse pela familiar aura espiritual sobre ele, ninguém o reconheceria. Quanto aos outros 3 protetores, eles começaram a envelhecer visivelmente. Boa! 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 Ania mordeu os lábios. Ela podia naturalmente ver que os 3 magos de nível 3 estavam confiando sua força vital ao guardião. No entanto, isso significava que, depois de hoje, os 4 teriam toda sua força vital consumida e perderiam suas vidas.